Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez nós estamos de volta aqui, agora para nós falarmos das nossas atividades da aula de ciências nesta segunda-feira, tudo bem? Então, olha só, você vai abrir o seu LDI na página de número 14, LDI, página 14 e também na página 15. Quando você abrir na página 14, nós vamos ter este início aqui de atividades. Olha só, repara só neste símbolo que está aqui. Ele significa que você deve responder lá no seu caderno. Então, olha só, você vai copiar lá no seu caderno a questão A, e coloca a resposta, pula uma linha, copia a questão B e coloca a resposta. Mas antes de você fazer isso, observe o seguinte: essas duas questões, as questões A e B, elas estão relacionadas àquilo que você realizou na semana passada na página 13. Então, volta um pouquinho na página 13 aí. Você fez esta atividade aqui, este quadro que mostrava um pouco sobre a sua dieta, sobre a sua alimentação, não é? E você escolheu um dia da semana, onde você foi preenchendo este quadro, o que é que você comeu. Então, a quantidade e tudo mais, não é? Você fez isso para mim na sexta-feira, esta atividade. Agora, você vai pensar um pouquinho a respeito desse quadro que você realizou, acerca da sua alimentação e da sua qualidade de vida. Então, olha só a pergunta A. Você pratica alguma atividade física? Como isso, ou seja, praticar atividade física, pode impactar em sua alimentação? Então, você vai pensar um pouquinho. Você vai dizer se pratica alguma atividade física, se sim ou se não. Você pode colocar o que é que você faz, por exemplo. Não é tipo de exercício, se joga bola, futebol, se corre, se caminha, enfim. Aquilo que você faz de atividade física, se sim ou se não. E daí você pode pensar e responder também. Como isso pode impactar em sua alimentação? Qual que é a relação entre atividade física e alimentação? O que você precisa fazer para ter uma alimentação mais saudável em relação à atividade física, não é? Você pensa um pouquinho. Respondeu isso? Pula uma linha, copia a atividade B. Compare sua alimentação com o modelo da pirâmide alimentar e escreva um texto informativo sobre os pontos positivos de sua alimentação e inclua também o que poderia melhorar. Olha só, gente, vocês podem retornar na página de número 9. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Vamos lá na página de número 9. O computador não tem a mesma velocidade que a gente, né? Atividade. Cadê? Ah, aqui. Olha só, gente. A pirâmide dos alimentos. Olha, aqui nós temos a descrição nessa pirâmide de uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, não é verdade? Então, você tem a quantidade aqui de alimentos adequados e as variedades de alimentação que são adequadas para a nossa saúde. E tem até a dica aqui de fazer pelo menos 30 minutos diários de atividade física, não é? Então, olha só, você vai retornar aí na página 9, vai comparar essa pirâmide de alimentos com aquilo que você respondeu na página 13, com o quadro que você respondeu aqui na página de número 13. E você vai olhar se a sua alimentação, aqui que eu estou achando o quadro, gente, aqui. Você vai olhar nessa comparação entre a pirâmide alimentar e o quadro que você fez da sua alimentação, você vai ver se a sua alimentação diária está adequada. É a partir disso, dessa comparação, que você vai responder a questão B. Compare sua alimentação com um modelo da pirâmide alimentar e escreva um texto informativo sobre os pontos positivos de sua alimentação. Inclua também
o que poderia melhorar. Não precisa ser um texto muito longo. O texto de 5, 6, 7 linhas, mais ou menos, está bom. Mas que você consiga registrar aí como que está a sua alimentação, se ela está adequada ou não em relação à pirâmide alimentar e aquilo que você pode melhorar. Feito isso, gente, você vai dar continuidade às atividades do LDI. Então, você vai aí na atividade número 2, não é? Constantemente recebemos uma variedade de informações sobre alimentação. No entanto, é preciso ficar atento para reconhecer o que é correto e saudável. Leia as frases e assinale as informações corretas. Então, você tem várias frases aí, algumas estão erradas e outras estão corretas. A dica é mais de uma que está correta, tudo bem? E aí você vai fazer X ou mesmo fazer um assinalado, não é? Em quais as frases que estão corretas dessas que estão aí, tudo bem? Na atividade 3, que é a atividade a seguir, olha só, observe esses pontinhos que você tem aqui, né? Você vai ter que fazer ligações, relações. Então, olha só, você sabia que cozinhar em casa é um hábito importante para manter uma alimentação saudável e equilibrada? Leia as dicas sobre alguns alimentos que Flávia comeu na semana passada. Em seguida, associe-as, ou seja, fazer relação, ligação. Associe-as aos pratos representados a seguir. Então, você vai ler cada um desses quadrinhos e vai ligar ao prato que corresponde essas explicações, tudo bem? Feito isso, nós vamos ver que aí no finzinho da página 14 tem uma explicação sobre a mandioca. Olha só, dependendo da região do Brasil, o aipim pode ser chamado de mandioca, macaxeira, etc. A mandioca, tão falada aqui em São Paulo, recebe outros nomes, como aipim e macaxeira, mas é o mesmo alimento, tudo bem? Feito isso, vamos para a página de número 14, onde nos vai ser colocado um pequeno textinho e você vai poder ler esse texto para então responder as questões A e B. Tudo bem? Então você tem que ler com bastante atenção para poder responder. E logo depois vem a atividade 5. Gente, olha mais uma vez o símbolo aqui. Este símbolo indica que essa atividade tem que ser realizada lá no caderno, não é aqui no LDI. Eu estou vendo que alguns de vocês têm feito algumas atividades que eram para ser realizadas no caderno aqui no LDI e nem espaço não tem para isso, não é? Então, olha só a atividade 5. Reproduza o quadro a seguir. Esse quadro que está aqui, você vai ter que fazer esse quadro no seu caderno, tudo bem? Reproduza o quadro a seguir no caderno. Em seguida, escolha 5 alimentos com rótulos que tenha em sua casa e complete o quadro com as informações solicitadas. Então, olha só, você vai lá no caderno e desenha esse quadro, né? Pode utilizar uma régua, eu tinha uma régua por aqui, olha aqui, né? Utiliza uma régua para fazer as linhas, tal, né? São quantas colunas? São 5 colunas. 1, nome do alimento. 2, onde está guardado. 3, como está a embalagem. 4, qual é o prazo de validade. E 5, é um alimento natural, processado ou ultraprocessado. É claro que para responder todas essas questões, você vai precisar dar uma olhada nas páginas anteriores, especialmente as páginas 10 e 11 do seu LDI, para reler um pouco sobre as informações dos rótulos e como o que seria um alimento natural, processado e ultraprocessado, que está lá na página 10 e 11, tudo bem? Olha só, desenhou o quadro no seu LDI, você procura aí na sua casa 5 alimentos que tenham embalagem. E aí você vai dizer qual é o nome do alimento, em que local da sua casa ele está guardado, especialmente, normalmente fica na cozinha, mas em que local, em que armário, na despensa, na geladeira, no freezer, onde é que ele está guardado esse alimento, não é? É claro, não é o arroz, o feijão que você já fez. Não, isso não. Mas aquilo que foi comprado e ainda não foi feito. Arroz, feijão, macarrão, trigo, pode ser chocolatado, bolacha, pão, enfim, aquilo que você tem aí na sua casa, tudo bem?
E aí você vai dizer o nome do alimento, onde ele está guardado, se ele está no armário, se ele está na despensa, se ele está na geladeira, se ele está no freezer, não é? Como é que está a embalagem? A embalagem está aberta, está fechada? Ela está bem conservada ou ela está furada, rasgada? Né? Você vai dizer, para olhar na embalagem o prazo da validade, ok? E aí você vai também, por último, dizer, esse é um alimento natural? É um alimento processado ou é um alimento ultraprocessado? Para isso, é claro, você tem que voltar nas páginas 10 e 11 para relembrar o que é um alimento natural, processado ou ultraprocessado, tudo bem? Feito isso, gente, terminam-se as nossas atividades de ciências na aula de hoje, tudo bem? Até mais, um grande abraço, boa sorte nos seus estudos, até mais.